abandonar-me. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar em seus braços, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar em seus braços, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repita comigo. Foi para que fôssemos livres que Cristo nos libertou. Jesus me libertou, e é Jesus quem me liberta todos os dias da minha vida. Jesus pode me libertar neste momento de todo e qualquer mal, de tudo que me prende, de tudo que me oprime. Liberta-me, Jesus, e eu serei verdadeiramente livre. E com a mão sobre o seu coração, fale para Jesus do que você precisa ser libertado. Alguns de nós precisamos ser libertados de sentimentos maus, sentimentos de ciúme doentio, sentimentos de inveja, às vezes um ressentimento, uma mágoa, uma ira, um ódio que a gente não consegue deixar de lado. Outros de nós precisamos ser libertos de uma inclinação, de uma tendência, de um constante desejo de cometer um erro, até mesmo um crime. Precisamos ser libertos. Outros de nós precisamos ser libertos de um vício. Há quanto tempo você luta, não é? Para se libertar. Às vezes do vício do fumo, do álcool, do jogo. Não importa qual seja o vício do qual precisa te libertar o Senhor. Deus pode. Mesmo você que diz assim, há muito tempo eu luto, não é de hoje que eu tento e eu não tenho conseguido. Você pode não ter conseguido, mas Deus pode te libertar. O que a gente não consegue sozinho, com Deus não somente é possível, como se torna fácil. Então, pensando nisso, que você precisa de libertação, diga comigo: liberta-me, Senhor, liberta o meu coração deste sentimento de medo, desta preocupação exagerada. Até você que ontem, ouvindo aqueles testemunhos, foi ficando com seu coração pesado, cheio de medo, dizendo: meu Deus, na época que eu não sabia disso, no tempo que eu estava ignorante, eu fui buscar a salvação em lugares que não são agradáveis a ti. Eu fui lá nestes lugares em que se invocam espíritos, em que se invocam as pessoas mortas. Eu achava que eu estava fazendo uma coisa boa,
No momento de desespero, eu achei que eu poderia ir lá, encontrar uma solução. E agora, meu Deus, eu fico com medo, eu fico preocupado. Põe essa preocupação nas mãos do Senhor. O Senhor conhece você, tem amor por você, tem misericórdia por você. Deus não nos trouxe aqui para nos condenar, Ele trouxe aqui para nos perdoar, trouxe-nos aqui para nos libertar, trouxe-nos aqui para curar o nosso coração, para nos fortalecer. O Senhor nos trouxe aqui para nos favorecer, para nos amparar. Então diga: bendito seja, Senhor, o teu santo nome, porque o Senhor é o meu apoio, o Senhor é o meu arrimo, o Senhor é a grande ajuda que eu preciso. Bendito seja teu santo nome, Senhor. E coloca a mão sobre a sua cabeça, a mão direita, porque diz a palavra de Deus que é do coração do ser humano que sai o que presta e o que não presta. Mas a gente sabe que quando a palavra de Deus fala de coração, ela está falando do íntimo da pessoa, está falando não só dos sentimentos, mas também dos pensamentos. Tudo em nós começa por um pensamento. Os nossos medos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas preocupações, tudo começa aqui, nesta cabeça. Toca com amor sobre a sua cabeça, que tantas vezes fez você sofrer, não é verdade? Que tantas vezes atormentou você, e consagra agora a sua mente a Deus. Há uma oração poderosa de consagração da mente a Deus. Consagrar a mente a Deus quer dizer separar a nossa mente só para o que é bom, só para o que agrada ao Senhor. É recusar-se, deixar com que os nossos pensamentos, que as nossas lembranças, que a nossa memória, que a nossa inteligência seja dominada pelo mal e usada pelo mal. Diga: eu te consagro a minha mente, Senhor. Senhor Jesus, derrama teu sangue precioso sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas lembranças, sobre as memórias, Senhor, que eu trago do meu passado, aquelas lembranças tão difíceis, tão dolorosas, das quais eu não consigo me libertar. Tu tens o poder de me libertar, Jesus, pela força do teu santo sangue. Pede agora que o sangue de Jesus cubra os seus pensamentos, mas de uma maneira especial, esse pensamento que sempre volta, que te entristece, que te preocupa, esse pensamento que magoa você todas as vezes que você se lembra dele. É lembrar isso para você ficar chateado, não é verdade? Então, entrega agora estes pensamentos ao Senhor e peça que o sangue de Jesus cubra os seus pensamentos. Diga: lava, Senhor, a minha mente com teu sangue precioso. Eu renuncio a Satanás, eu renuncio a todas as suas seduções, eu renuncio ao maligno que é pai da mentira, e a todo pecado que ele tenta plantar nos meus pensamentos, plantar dentro do meu coração, por meio dos meus pensamentos, das minhas fantasias, da minha imaginação. Eu renuncio ao mal de todo o meu coração. Eu selo a minha mente para que a opressão não se manifeste por meio dela, para que a obsessão não a alcance e para que a tentação não tenha força sobre os meus pensamentos. Eu sou de Deus. Proclame isso: eu sou de Deus, e o Espírito Santo em mim é muito maior do que esse pensamento negativo. Eu sou de Deus,
E a força do Espírito Santo em mim é maior do que o meu desejo que eu tenho de fumar. Eu sou de Deus. E a força do Espírito Santo em mim é maior do que o desejo que eu tenho de beber. Eu sou de Deus. E a força do Espírito Santo em mim é muito maior do que o desejo de jogar, de apostar o meu dinheiro. Senhor meu Deus, eu sou de Jesus, mas eu preciso viver como alguém de Jesus. Liberta-me, Senhor, de todo o mal. Toca-me, meu Deus. Deus está tocando em você neste momento, envolvendo você com o seu Espírito Santo. Pode colocar de novo a mão sobre o seu coração e sinta a presença de Jesus juntinho de você nesta hora, tocando em você, amando você. Você é uma pessoa amada por Deus. Diga isso. Eu sou amado por Deus. Deus me ama do jeito que eu sou, com os meus defeitos, com os meus pecados. Nem os meus pecados são capazes de impedir Deus de me amar. Deus me aceita do jeito que eu sou. Eu nem preciso mudar para que Deus me ame, mas preciso mudar para ser feliz. Preciso mudar para ser santo. Preciso mudar para encontrar a salvação, para experimentar a salvação. Mas Senhor, eu sei que Tu me amas. E eu também quero me amar com o mesmo amor que o Senhor me dá. Obrigado pelo seu amor. Obrigado. A mão de Deus está sobre você nesta manhã, protegendo você. Sinta o abraço do Espírito Santo. Tantas vezes a gente desejou, não é? Encontrar Jesus, ver Jesus, ser abraçado por Ele. Muitos de nós aqui pensamos, se eu tivesse nascido naquela época, eu ia querer ver Jesus, eu ia querer abraçar Jesus, pois o Senhor está abraçando você neste momento. A gente pode não sentir os braços, mas a gente sente algo dentro do nosso coração, dentro de nós agora. Essa paz que você está experimentando é sinal da presença de Deus. Aonde Deus está, as coisas se acalmam. Aonde Deus está presente, a gente fica em paz. Quando Deus não está, o coração fica tumultuado. As pessoas ficam em discórdia. Mas o sinal da presença de Deus é a paz. A Bíblia ensina isso pra gente. Se tem paz, é porque Deus está. Deus está aqui, no meio de nós. Repita comigo: Deus está aqui, no meio de nós. Deus está aqui neste lugar. Eu confesso, eu reconheço que Deus está aqui. Diga para o seu irmão: Deus está aqui. Junto de nós, entre mim e você, Deus está aqui, neste lugar. O Espírito Santo quer que você saiba que Deus está aqui neste lugar.
ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem Senhor Jesus, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem Senhor Jesus, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem Senhor Jesus, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos feridas lá na cruz, clame por elas, mãos mãos ensanguentadas, ensanguentadas, mãos feridas, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem tocar em vem nós, tocar em nós, vem Senhor Jesus, vem tocar, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem tocar em nós, sim, vem Senhor Jesus. repita comigo, põe tuas mãos sobre o meu coração, Jesus. Impõe tuas mãos sobre mim, Jesus, e seja, Senhor, a minha libertação e a minha cura, porque o mal nada pode contra ti. O inferno inteiro reunido não pode te vencer. E enquanto eu estou contigo, Jesus, o maligno não pode me tocar. O maligno não pode tocar naquele que Deus ungiu, naquele que Deus consagrou. Consagra-me pelo teu sangue, Senhor. Consagra-me pelo teu Espírito, Senhor, porque eu sou de Deus e Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu não preciso temer a Satanás, nem aos seus malefícios. Eu não preciso ter medo de trabalhos, de despachos, de maldições, de pragas, de mal-olhados, porque o Deus que me protege é muito mais forte do que tudo isso. Se o maligno tem alguma força, só Deus tem poder. Bendito seja o teu santo nome, Senhor.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Eclesiástico, capítulo 30, versículos do 22 ao 27. Eclesiástico, capítulo 30, versículos do 22 ao 27. Bom dia. Bom dia. Passaram bem de ontem? Você que não pôde vir ontem, mas que veio hoje, seja bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Que bom ter você aqui conosco. Eclesiástico, capítulo 30, versículos do 22 ao 27. Pronto? Página 906 na Bíblia Ave Maria. Escute, versículo 22. Não entregues a tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme, concentra teu coração na santidade. E afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois os seus banquetes são preparados com solicitude. Palavra do Senhor. Você acha que vale a pena aplaudir essa palavra? Não entregues a tua alma à tristeza, porque passar pela tristeza, todo mundo passa. Se você, por exemplo, perde um ente querido, e você diz para mim assim: eu não senti nada, não senti tristeza nenhuma, porque eu sou uma pessoa de Deus, então eu sei que existe a ressurreição, eu não senti tristeza nenhuma. Eu acredito nas suas palavras, mas não acredito em você. Acredito que o que você falou foi bonito e verdadeiro, mas eu fico duvidando da saúde emocional que você tem dentro do seu coração, e fico duvidando do sentimento que você tinha por essa pessoa. Porque se você ama alguém quando essa pessoa se vai, a nossa condição humana faz a gente sentir tristeza, a gente sente a falta. Não é que a gente não confie em Deus, não é que a gente não acredite que a ressurreição vai acontecer, mas essa distância é dolorosa para nós, porque quem ama quer estar perto. Eu estava vendo lá um poema de Vinícius de Moraes, que ele dizia assim: saudade é a vontade de estar perto se longe, e mais perto se perto. Quando a gente ama alguém, se a gente está longe, a gente quer ficar perto. E se a gente está perto, a gente quer ficar mais perto ainda. Eu costumo pregar muitas vezes retiro para casais.
E é muito fácil você descobrir quem está de bem e quem está de mal no retiro. Porque o casal vai fazer o retiro, nem sempre eles estão de bem não, viu? E às vezes estão ali para dar uma última chance para a relação deles. Só que é engraçado, né? Eles estão de mal, mas eles se sentem na obrigação de manter as aparências. Então eles chegam de mãos dadas. Deve vir beliscando a mão do outro, um pelo meio do caminho, mas chega de mão dada. Sentam um do lado do outro. E o casal que está de bem também vem de mão dada. E como é que a gente sabe a diferença? Porque quando a mulher, durante o retiro, vai falar no ouvido do homem que ela está de mal, ele só faz assim, aham, e fica olhando para frente. Ele cruza a perna dele para lá, e ela cruza a perna dela para cá. Eles estão de mãos dadas, mas tem um palmo de distância entre os dois no banco. Só a mão se toca, mas o corpo não se toca. Ele vai falar com ela, ela nem responde, só olhando para frente. A gente vê tudo lá da frente, daqui da frente. O casal que está de bem, nem sempre está de mão dada, porque às vezes é desconfortável você ficar de mão dada o tempo inteiro. Incomoda, cansa o braço, mas o corpo está encostadinho. Aí ele vai falar alguma coisa no ouvido dela, ela comenta também no ouvido dele, os dois riem. De vez em quando ele passa o braço em volta dela, ela encosta a cabeça no ombro dele. E não importa aonde os dois estejam, eles estão sempre se olhando, estão de bem. Então tem o cafezinho, igual a gente tem no nosso intervalo. Claro, eles estão num retiro com um monte de gente. Ela conhece pessoas novas, ele conhece pessoas novas. Às vezes ele está lá com os homens, ela está lá com as mulheres, com as esposas. Mas toda hora um olha para o outro, o olhar dos dois se cruza e não precisa dizer nada, eles se entendem. Diferente da pessoa que está de mal. Então, quando a pessoa ama, ela quer ficar perto. Ela sente a falta da outra. E quando você perde alguém que você queria estar perto, você sente tristeza. O problema não é você sentir tristeza. O problema é você entregar a sua alma a ela. Sentir tristeza, todos nós sentimos. Se você me perguntar assim, Márcio, você de vez em quando sente tristeza? De vez em quando eu sinto, mas não como era antes, em que a tristeza vinha e acampava no meu coração. E junto com a tristeza vinha o desejo de morrer. Vinha o desespero dentro de mim, porque eu sentia isso antes de Deus na minha vida. Depois de Jesus ter entrado na minha vida, eu passei por momentos de tristeza, mas nunca mais me entreguei a ela, nunca mais desisti de lutar contra ela. E é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Não tem problema você se sentir triste. Você se sentir triste é normal, mas você se entregar à tristeza, isso vai matar você. Não entregue a sua alma à tristeza. Aí talvez você diga para mim assim, mas eu não sei o que é entregar a alma à tristeza. Qual que é a diferença? Como é que eu vou saber se eu simplesmente estou sentindo triste ou se eu estou me entregando, me rendendo à tristeza? Logo em seguida a palavra de Deus explica, olha lá, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Porque tem gente que parece que gosta de ser triste. Você pergunta para a pessoa como é que ela está, ela diz, ai. Tem gente que eu não pergunto como a pessoa está. E quando eu pergunto, eu fico com raiva de mim. Que a gente está acostumado, né? Encontra a pessoa, oi, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Aí a pessoa responde, estou bem, estamos caminhando, estou com uns probleminhas aí, mas estou resolvendo. A pessoa está falando. Mas tem outros que você pergunta, e aí, como é que você está? É a mesma coisa de você dar uma injeção nela, um incentivo para ela desfolhar aquele rosário de lamúrias outra vez. E começa a se lamentar e não acaba nunca mais. Eu morei em Portugal 2 anos. E eu parei de perguntar para os portugueses como é que eles estavam.
Porque às vezes a pessoa estava alegre. Aí eu perguntava, e aí, como é que você está? Estava rindo assim, ai, vai se andando. Falei, mas que coisa, que gosto é esse em ser triste? E a pessoa, ela começa a trazer para dentro dos seus pensamentos, para dentro das suas lembranças, ela fica maquinando tudo o que tem de ruim, porque ela não se permite estar bem. Quando ela esquece o que a entristecia, ela faz questão de se lembrar. Isso é a pessoa ficar se atormentando. Tem gente que se atormenta com ideias de vingança. Tem gente que se atormenta com sentimentos de culpa. Tem gente que se atormenta pelo remorso. A pessoa, ela não se levanta do erro que cometeu. Ela fica patinando no erro. Ela se vira contra ela mesma. Ela se torna a sua pior inimiga. Aí a palavra de Deus que nos ama, cuida de nós mais do que um pai e uma mãe cuidaria. Tem pessoas que dizem assim, a minha vida é do jeito que é, porque o meu pai e a minha mãe não souberam me educar. Eu não tive essa orientação. Eu tenho muita dó, não de quem não teve um pai e uma mãe para educá-lo. Eu tenho muita dó das pessoas que desprezam a palavra de Deus. Porque você está segurando nas suas mãos, e está aí no seu colo agora, conselhos que rasgaram milênios. A sabedoria dessa Bíblia que está no seu colo, atravessou muito mais de 2000 anos. Nenhum dos nossos pais aqui presentes, de nós que estamos aqui presentes, por mais sábio que tenha sido, viveu 2000 anos. Viveu 3000 anos. O que a palavra de Deus nos diz hoje, ela já dizia 2000 anos atrás. E aquilo que ela dizia 2000 anos atrás, tem alguns estudiosos da mente e do coração humano que estão descobrindo agora. Às vezes eu acho engraçado umas descobertas científicas, antropológicas, psicológicas. A pessoa diz, eu descobri tal coisa. O ser humano se comporta desta maneira por causa desta situação. E eu olho e penso assim, meu Deus do céu, mas isso já está escrito na Bíblia há mais de 2000 anos, a pessoa descobriu isso agora. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós deixamos de colher essa sabedoria que ela está nos revelando nesta manhã. Veja lá no versículo 23. Todo ser humano tem o desejo de encontrar o elixir da juventude. Todo ser humano quer ser jovem para sempre, não quer morrer. E o que nos diz a palavra de Deus? A alegria do coração. Leia comigo. A alegria do coração é a vida do homem, e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Eu não vou deixar você escapar disso de jeito nenhum. Fala para o teu colega de banco aí, a alegria do seu coração é a sua vida. A sua alegria é que vai tornar a sua vida mais longa. Uma vida, gente, vivida na tristeza, não pode ser chamada de vida. Que vantagem tem a gente viver a nossa vida, a gente correr os nossos dias, se a maior parte do tempo que nós passamos sobre a face da terra, nós passamos na tristeza? Do que adianta viver, se é viver em estado de morte? Porque a tristeza é a morte do coração. Viver para ser triste é um inferno. Tem gente que tem medo do inferno. Só que o que a pessoa não descobriu é que ela já está vivendo nele. O inferno começa aqui, ele piora depois da morte. Mas é aqui que começa o inferno. Antes, quando a pessoa dizia assim, a minha vida é um inferno, eu dizia para ela assim, não fala uma coisa dessa, que coisa terrível, isso não se diz. Hoje, quando uma pessoa diz para mim assim, a minha vida é um inferno, eu penso, deve ser mesmo. Porque tem gente que se coloca no inferno por meio de uma vida atormentada, por meio de uma vida triste, por meio de uma vida coordenada, dominada, dirigida pelo pecado. Deus não manda na vida dela,
quem manda na vida dela é o demônio com suas astúcias, com o seu pecado, escraviza a pessoa no erro, no mal, faz a pessoa vítima dela mesma. Veja, que tormentos passam pelo coração e pela cabeça de uma pessoa, ao ponto de arrastá-la ao desejo de se matar. Diga para mim se não é um inferno uma coisa dessa? Então, na tristeza não tem vida. O que é vida? É a alegria. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Para você, vida em abundância é o quê? É viver 90 anos, 100 anos. Tem gente que existiu 100 anos, mas não viveu. Aí você diz assim: dona fulaninha existiu por 102 anos, mas ela deve ter vivido só uns 3, porque os outros 97, os outros 102, os outros 99, ela padeceu, ela penou, ela não viveu. Porque a vida verdadeira é a vida na felicidade, é a vida na alegria, é a vida na santidade. Jesus, quando disse eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, ele não estava falando de número de anos. São Francisco de Assis não viveu muito, e não foi um homem profundamente de Deus? Foi ou não foi? Muitos santos morreram jovens. Se fosse questão de número de anos vividos sobre a terra, essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo não se justificava. Vida em abundância é aquilo que a gente deseja quando diz: eu não aguento mais essa vida que eu tenho. Alguma coisa precisa mudar, porque isso que eu estou vivendo não é vida. E aí Jesus diz: é verdade, o que você está vivendo não é vida, e aquilo que você deseja é também o que eu quero te dar. Você quer receber? E aí vem Jesus e diz para nós: se você quer viver mais tempo, agora a gente está falando de tempo, agora a gente não está falando só de qualidade, agora a gente está falando de tempo também. Se você quer viver mais tempo, saiba que a alegria que vai dar durabilidade à sua vida, a alegria do homem torna mais longa a sua vida. Se você quiser morrer cedo, seja uma pessoa triste. Traga a tristeza para dentro de você. Alguns dizem assim: mas como é que eu vou fazer? Porque eu não controlo a tristeza. Você controla assim. Você não controla o coice que você toma da tristeza. Porque chega uma hora que a gente toma um coice da tristeza. Isso você não controla, pegou você de surpresa. Mas se você vai continuar triste, esta é uma decisão sua. Todos os dias de manhã, quando você sai da sua cama, você vai tomar uma decisão, consciente ou inconscientemente, de se você vai viver aquele dia com alegria ou se você vai viver aquele dia com tristeza. Aí você vai dizer para mim assim: mas Márcio, você não sabe os problemas que eu tenho. E eu digo para você: você não sabe os problemas que eu ouço. Tem problema que algumas pessoas têm, que fazem os nossos parecerem, olha, uma mosquinha, um mosquitinho. E a pessoa, apesar de ter problemas muito mais graves do que os meus, muito mais graves do que os seus, são felizes. Felizes. Eu fui convidado pelo Eros Biondini para poder pregar lá em Belo Horizonte, na comunidade que ele tem lá. E quando terminou a pregação, uma senhora que tinha ido lá naquela noite, porque sabia que eu estava indo lá. Ela não frequentava a comunidade dele, mas ela participava todos os dias do Sorrindo para a Vida. E sabendo que eu ia lá em Belo Horizonte, ela foi com a família para me encontrar. Estava ela, 2 filhos, uma mocinha e um rapazinho, uma mocinha de uns 16, um rapaz de uns 14 anos, e estava também a mãe dessa mulher. Então estava lá vó, mãe e dois filhos, não é? Quando ela veio se aproximando de mim, eu já imaginei qual era a partilha, o que ela vinha para dizer, sobre o que se tratava, o que ela queria me falar, porque o cabelo dela estava todo raspadinho. Era uma mulher muito bonita, estava carequinha. Falei: com certeza é câncer. Mas ela chegou esbanjando vida.
esbanjando. Ela me abraçou e disse para mim assim: Márcio, eu vim aqui não para te agradecer, mas para testemunhar para você e agradecer diante de você a Deus, porque pelo que Deus fez comigo num dia que você estava conduzindo lá o Sorrindo para a Vida e estava dizendo uma palavra. Porque eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito cheia de vida, até o dia em que eu recebi a notícia do câncer. Quando os médicos me falaram que eu tinha câncer e que o meu câncer era incurável, que não dava para poder fazer nada por mim, a não ser prolongar um pouco a minha vida, à custa de quimioterapias, porque nem cirurgia para mim adianta. Eu entrei numa amargura, eu entrei numa tristeza profunda, que eu fiz do meu quarto a minha sepultura. Eu cheguei do hospital e me internei no meu quarto. Eu fechei as janelas, eu fechei as portas, eu deitei naquela cama e fiz daquela cama o meu túmulo. Eu não sorria mais, eu não tinha mais felicidade, eu não tinha gosto por nada, e o único desejo que eu tinha é que, se era para eu morrer, que eu morresse logo. Então a minha mãe que está aqui vinha me consolar, os meus filhos que estão aqui vinham tentar me animar. E como eles foram se cansando, eles enfiaram uma televisão lá no quarto. E um dia eu estava passando os canais, quando você estava lendo uma passagem da Sagrada Escritura, em que se falava da nova vida. E você dizia assim, parecia que você estava vendo dentro do meu quarto: por que reclamar da morte, ou reclamar da enfermidade, se o que você está fazendo com você mesmo é pior do que o que a doença está fazendo? Porque a doença pode tirar a sua vida daqui a alguns dias, mas você está se matando agora. Você não tem o direito de se roubar, de se tirar daqueles que te amam, daqueles que são seus. Abra as janelas desse quarto. Ela me contou que essas palavras para ela foram certeiras. Abra as janelas desse quarto, abra a porta desse quarto. Está na hora de você se levantar, porque ninguém vive para sempre nesta terra. E quem tem a última palavra sobre a vida da gente não é a morte e não é a doença. Quem tem a última palavra sobre a vida da gente é Deus. Você precisa colocar a sua confiança em Deus e entender que você pode viver plenamente os dias que você tem, os dias que te restam. Ela disse que aquela palavra ia entrando dentro do coração dela de uma tal maneira que ela percebeu que ela estava sendo para si pior do que o câncer. Falou: mas não foi simplesmente a palavra, Márcio. Eu recebi uma visita de Deus, que me colocou de pé daquela depressão na qual eu tinha entrado. E ela disse: e eu me convenci de que a morte não pode tirar a minha alegria. Ela falou: eu continuo com câncer, eu estou lutando contra ele, e desde o dia em que eu tomei a decisão de lutar pela minha vida, eu já venci em grande parte o câncer que era invencível. Eu melhorei muito. Ela falou: eu não estou preocupada se eu vou viver mais um dia, ou se eu vou viver 10 anos, ou se eu vou viver mais 30 ou 50 anos. Não importa o quanto eu vou viver intensamente. Ela falou: eu estou alegre, eu estou feliz, eu não tenho medo da morte. Se eu tiver que ir agora, eu estou preparada para ir para Deus. Mas enquanto os meus pés pisarem essa terra, eu vou amar com todo o amor que eu tenho no meu coração aqueles que Deus me deu. Aí a mãe dela disse para mim assim: nesta hora, a minha filha ressuscitou. Porque a mágoa que eu carregava dentro de mim não era que a minha filha tinha câncer, mas porque ela tinha sido amortecida pela depressão. Minha filha estava viva e não estava. Aí a mocinha, a filha desta mulher que estava com câncer, me deu um abraço e disse assim: muitas vezes nós já acordávamos de manhã pensando como é que nós íamos ajudar a mamãe a melhorar, a se levantar. E tudo aquilo que a gente pensava em dizer e não sabia como dizer,
aquele programa de televisão por meio da palavra de Deus acertava todos os dias. E aí, para acabar comigo, aquele garoto de 14 anos me abraçou, colocou a cabeça dele aqui no meu pescoço, só chorava e dizia: obrigado. Não é obrigado para mim, é obrigado por aquilo que Deus faz conosco e através de nós, todas as vezes que a gente se entrega a Ele. Então, meu querido, mesmo quando a morte bate na porta da casa da gente, a escolha é nossa, se nós vamos deixar essa morte nos vencer, nos dominar, nos entristecer. A escolha é sua, se você vai tocar o seu dia feliz ou infeliz. Quem aqui nos últimos tempos tem passado assim por dificuldades, problemas, tribulações, provas? Levanta a mão bem alto para eu te ver. Quem aqui tem lutado para valer nesses últimos tempos? Não está sendo fácil. Vai, balança a mão. Olha para trás para você ver. Você achou que fosse só você, né? Não é só você não. Quando você acorda de manhã cedo, você se lembra do que todos nós nos lembramos, que tem muito trabalho esperando a gente no dia, que tem problemas por resolver, mas se chama problema porque tem solução. Se não tivesse solução, não era problema. Você tem problema? Então tem solução. E com Deus nós vamos encontrar a solução para esse problema. Só que quem senta, enfia a cabeça entre os joelhos e chora, e desiste de viver se entregando à tristeza, não vai resolver problema nenhum. Tem aquela oração que nós fazemos a Nossa Senhora na Salve Rainha, que nós dizemos que nós estamos num vale de lágrimas, não é isso? E tem aquele salmo que diz ainda que eu tenha que passar pelo vale escuro da sombra da morte, tu estarás comigo. Lembra dessa passagem também? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E se eu tiver de passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. O que é um vale? Um vale é uma depressão. Se eu tiver que passar na depressão, da escuridão, da vida, ameaçado pela morte, o Senhor estará comigo. Às vezes a gente tem que passar pelo vale da depressão, mas a pior besteira que a gente pode fazer é no meio da passagem sentar no caminho e ficar. O que vai acontecer se a hora que você estiver atravessando um túnel escuro de sombras da morte, você olhar e dizer: a saída está muito longe, e agora que eu já entrei, a entrada também está, vou sentar aqui no chão e chorar? O que vai acontecer com você? Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai continuar, você vai estender o seu sofrimento. Quando a gente entra num sofrimento, gente, o segredo é atravessar. Quem para e senta para ficar se lamentando, prolonga o seu sofrimento. Você entrou no sofrimento? Passa logo, porque a demora do sofrimento é pior do que o sofrimento em si. Eu lembro que quando eu tinha, lá pelos meus 4 ou 5 anos, um médico detectou que eu e a minha irmãzinha, nós tínhamos reumatismo no sangue. E qual é o remédio? Uma bezetacil daquela cavalar de 21 dias ou uma menorzinha de 7 em 7 dias. Era melhor tomar aquela grande de 21 em 21 dias, porque você ficar prolongando o sofrimento. E quando chegava o dia de tomar a bezetacil, até sendo criança, a decisão que eu lembro que eu tinha dentro de mim era: já que hoje é o dia da bezetacil, vamos tomar logo, mãe, porque senão estraga o dia da gente. Você passa o dia inteiro lembrando que aquele negócio vai entrar em você e vai machucar você. Então a espera pela dor, a espera pelo sofrimento, às vezes é pior do que o sofrimento em si. Então atravessa logo, acaba logo com essa tristeza, toma a decisão de viver com alegria, resolve o que dá para você resolver, porque a alegria torna mais longa a vida, mas a tristeza envelhece a gente. Tem compaixão de você mesmo.
Tem compaixão da sua alma, tem compaixão do seu coração. Torne-se uma pessoa agradável a Deus. Seja firme, concentra o teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Diga, eu preciso afastar a tristeza para longe de mim. Diga a quem está com você, você precisa afastar a tristeza para longe de você. Você não pode ser uma pessoa triste. Você não tem o direito de ser uma pessoa triste. Pergunta para ele, pergunta se você acha que a minha vida é fácil. E diga, eu sei que a sua também não é. Mas a gente vai viver de tristeza em tristeza, meu Deus do céu. Tem uma coisa que a gente deve fazer com a tristeza, sabe o que? Afastar para longe da gente. Não seja triste. Porque uma pessoa triste é uma triste pessoa. E olha, a palavra do Senhor nos diz, a tristeza matou a muitos. Tristeza mata, meu amigo. Que mal há na tristeza? Há todo o mal do mundo. Tristeza mata. E olha o que termina dizendo, e na tristeza não tem utilidade alguma. Eu não sei se você já percebeu a máquina maravilhosa que é uma vaca. E se você perceber, funciona direitinho. Entra um chumaço de coisa verde pela boca, passa por aquele corpo, produz aquela carne maravilhosa, um leitinho gostoso que você toma de manhã cedo, e depois de ter vivido todo esse processo, no espaço terminal da vaca, embaixo de um cabinho que desce entre as pernas dela, cai ali de vez em quando umas pelotas verdes, você já viu? Até aquilo presta para alguma coisa. Não vou dizer o nome do que sai ali não, mas até aquilo que sai pelo esfíncter da vaca serve para alguma coisa, tem uma utilidade. Mas a tristeza não tem utilidade alguma, então ela é pior do que? Não precisa responder. A tristeza faz... Eu peço perdão a você para te dizer que tem gente que diz que a tristeza faz da vida dela aquele negócio. Não, faz pior, porque aquele negócio ainda serve para adubar a terra. Mas a tristeza, ela é estéril e ela esteriliza a pessoa. Então aqui vem uma pergunta, como é que a tristeza entra na gente? Ela entra por meio dos pensamentos. É a ideia que faz a gente triste. Uma pessoa, ela não se entristece com o fato, ela se entristece com a ideia. Então, por exemplo, você chega no médico, preste atenção, você é mãe, você chega no médico e o médico diz para você assim, nós vamos ter que tirar o seu rim porque ele não está funcionando. Então você acabou de perder um rim. Aí você mesma chega no médico e ele diz a você, o seu filho está com um sério problema renal e o rim dele, nenhum dos dois está funcionando. Mas eu tenho para você uma notícia, o seu rim é compatível com o seu filho. E se você quiser, você poderá doar um dos seus rins para o seu filho e nós vamos poder salvar a vida do seu filho. Você vai perder um rim. O que você sentiu com a primeira notícia? O seu rim está parado, não está funcionando e você vai ter que perder sim, nós vamos ter que tirar ele de você. Tristeza. Mas o médico chega para você e diz, você vai perder o seu rim que está funcionando perfeitamente. Com esse rim você vai salvar a vida do seu filho. Qual é o sentimento? Alívio, alegria. Você está vendo que não é o fato. Qual é o fato? O fato é que você vai perder um rim de todo jeito.
Vão abrir você que tem medo de cirurgia, que tem medo de hospital, que tem medo de médico. Vão abrir você, vão cortar você, vão tirar uma parte de você. É uma agressão de qualquer jeito, e em qualquer uma das duas situações, é uma violência o que você vai sofrer. Só que numa você sente tristeza, e na outra você sente alegria, porque é a ideia que faz a gente alegre ou triste, é o pensamento que faz a gente alegre ou triste. E o primeiro pensamento é: eu estou perdendo, e se o outro rim parar, eu não tenho mais o meu reserva. Só que na segunda situação, qual é a ideia? Eu estou salvando a vida do meu filho, graças a Deus que eu sou compatível. Eu não dava um, eu dava os dois se fosse preciso. A tristeza entra na gente por meio dos nossos pensamentos. E aqui vem uma pergunta: como é que eu posso fazer para lutar contra os pensamentos negativos? Você sabe? Pergunte a você mesmo. Pensa um pouquinho. O que é que eu posso fazer para lutar contra os pensamentos negativos? Você tem pensamentos negativos? Tem? Como é que você luta contra eles? Às vezes do seu lado está alguém que é mestre nisso. Pergunta de novo para o seu irmão. Como é que você luta? Mas pergunta e espera a resposta. Como é que você luta contra os pensamentos negativos? Ou não luta? Pergunta para o seu marido. Como é que você luta contra os pensamentos negativos? Pergunta para a sua esposa, seu namorado, para a sua noiva. Pergunta aí: como é que você luta e vence os seus pensamentos negativos? É impossível que você não tenha. Porque veja só, à custa dos nossos pensamentos negativos, nós vamos ficando deprimidos. A depressão é uma doença, mas os médicos dizem que apenas 7% dos casos de depressão têm origem física, biológica, genética. 93% dos casos de depressão verdadeira, depressão que é doença, 93% dos casos tem raízes emocionais. É doença? É. Precisa de tratamento? Precisa, porque a pessoa está deprimida, e se ela não se tratar, ela vai morrer. Mas começou por um desequilíbrio hormonal, começou por uma predisposição genética para a depressão, a família já tem um histórico. São só 7% dos casos, que já é muito também, mas 7%. 93% dos casos, a depressão entrou na vida da pessoa por causa de uma ideia, de uma ferida não curada, de um trauma do passado, de um perdão que a pessoa não conseguiu conferir e ela não consegue conviver com aquela situação mal resolvida dentro dela. E quando a depressão entra na vida da pessoa à custa de um pensamento, ela distorce a nossa visão das coisas. A pessoa que está em depressão, ou se você está em depressão, você precisa saber disso. Se você está em depressão, você precisa saber do que eu vou te falar agora. Se você tem uma pessoa em casa em depressão, ou parecendo que está em depressão, você precisa saber do que eu vou te dizer. A depressão distorce a visão que a gente tem das coisas. É inevitável. Uma pessoa que está deprimida, ela vê o mundo de uma maneira distorcida. Quando nós estamos muito tristes, os pensamentos se tornam pessimistas. Aí nem precisa ser depressivo. Basta você experimentar uma tristeza muito grande. Quem de nós nunca passou por isso? Eu acho que se a gente fosse fazer uma enquete aqui, nós íamos ficar surpresos do número de pessoas cuja ideia de se matar nunca passou na cabeça. Eu tenho uma séria desconfiança que, se brincar, ninguém de nós escapa não, pelo menos um momentinho da vida. Pensou assim: e se eu me matasse?
Ai, que vontade de morrer. Os mais corajosos dizem assim: se eu tivesse uma arma. E os mais covardes dizem assim: o Senhor bem que podia me levar, hein, Deus? Que coragem de matar eu não tenho, de me matar. Eu não tenho coragem de puxar o gatilho, eu não tenho coragem de me enfiar uma faca que deve doer muito. Mas se o Senhor me ama, me leva. Me mata, meu Deus. A gente pensa que não, mas tem pessoas que pedem isso. Eu terminei o programa, 9h15 da manhã, tinha uma pessoa me esperando na saída do estúdio. Essa pessoa estava muito abatida. Estava dopada pelos inúmeros remédios que ela tomava. Ela disse assim: eu sei que muitas pessoas vêm aqui pedir para você rezar, para que elas fiquem curadas. Ela falou: meu filho, não é o meu caso. Eu vim aqui para você pedir a Deus para eu morrer. Porque eu tenho uma infecção neste olho que há muitos anos não cura. E de vez em quando atinge o outro olho. Só que desse olho não sara. A dor que eu sinto na minha cabeça, no meu cérebro, atrás desse olho, é uma dor tão grande que eu não tenho prazer em nada. Eu não vivo. Ela falou: Márcio, eu estou tomando todos os remédios mais fortes que existem. Eu estou conversando com você que eu estou dopada de tanto remédio e não alivia a minha dor. Peça a Deus para eu morrer. Quando uma pessoa está acometida de uma dor muito grande, ela se torna pessimista. A vida não tem gosto para ela. Nós fomos pregar um retiro numa cidade do interior de São Paulo. E lá, numa noite de sábado, porque o retiro era também à noite, nós fizemos uma experiência com os dons carismáticos. Ontem eu explicava que tem um dom chamado palavra de ciência, que é um dom através do qual Deus revela para a gente o que está acontecendo na vida da outra pessoa. Eu experimentei poucas vezes esse dom, mas é uma revelação de algo que você não tinha como saber se Deus não te mostrasse. Então, quando Deus me dá uma manifestação do dom de ciência, é sempre ligado à libertação, que é a oração para a pessoa ficar livre de uma opressão demoníaca. E uma vez levaram para nós uma moça que estava endemoniada. Endemoniada. Nós precisamos de 8 homens para segurar uma menina de 21 anos no chão. Tinha um quase que sentado nos quadris dela, 2, cada um segurando um joelho, mais 2, cada um segurando uma perna lá embaixo nos pés, e mais 2 segurando aqui o pulso dela, em cima. Ela estava praticamente colada ao chão. Por 2 horas, essa moça se debateu e ela lutou de maneira que ela deixou exausto os 8 homens que estavam segurando. A gente a estava segurando porque não tinha outro lugar para rezar por ela. A gente estava rezando do 2º andar, quase a altura de um 3º andar de um prédio. Se ela se joga pela janela, ela morre. Então nós a estávamos segurando para que ela não se fizesse mal a si mesma. E ela se debatia, ela se arranhava, ela arranhava os rapazes que estavam segurando. Deu o que fazer. Depois de 2 horas, os 8 estavam mortos de cansado. E ela parecia que tinha acabado de sair da cama, renovada nas forças. Nós tínhamos um altar que era 2 vezes maior do que esse daqui, mas sabe aqueles altares rústicos feitos de tronco de árvore? Aqueles que você dá um talho no tronco. O altar devia pesar uns 200, 250 quilos. Nós precisávamos de 4 pessoas para tirar ele do lugar. Ela jogou ele fora com um chute que ela deu, só para você ter ideia. Então, quando tinha passado as 2 horas, eu também não aguentava mais. Eu fui ali no Santíssimo e disse a Jesus o seguinte: eu não amo essa moça mais do que o Senhor ama. E o que eu mais queria é ver essa menina sair daqui liberta. Tudo que eu sabia eu já fiz, já rezei tudo que eu sabia rezar, já pedi de todo jeito que eu sabia pedir, já li todas as passagens da Bíblia de libertação que eu podia ler. Então, Jesus,
Quem é o libertador e o salvador dela é o Senhor e não sou eu. Eu cheguei no meu limite. Então, para eu não sair daqui com a minha consciência pesada, vim entregá-la aqui nas tuas mãos, porque eu estou voltando lá para dizer para esses homens soltarem ela, porque eu não sei mais o que fazer, estou mandando ela embora. E virei as costas. E fui lá para mandar dispensar a menina. Hora que eu virei as costas, veio uma frase no meu coração bem assim: ela está do jeito que está, porque aos 9 anos de idade o pai dela a estuprou. Então, foi uma revelação da raiz daquele ódio, de um ódio profundo, que abriu o coração dela à influência diabólica. Então, eu pedi para aqueles 8 saírem, porque eles conheciam a moça, estavam segurando ela, e aquilo que Deus disse para mim. Hoje eu posso contar para você, porque você não conhece a moça, nunca vai saber que é ela. Mas eu sabia o que tinha acontecido e conhecia a moça, não podia contar para os outros. Mandei todo mundo sair. Ela ficou lá, se bateu um tempão. A hora que ela se acalmou, que ela se sentou, e que eu fui dizendo aos poucos o que Deus tinha me revelado, essa menina quase desmaiava de ouvir isso. Naquele dia Deus libertou o coração dela desse ódio e desta opressão. Mas ela precisou de um tempo para se recuperar da verdade que ela ouviu. Quase 2 meses depois ela voltou na nossa casa para me perguntar quem é que tinha me contado, se ela nunca tinha falado para ninguém. Ela disse: eu passei 2 meses te odiando, porque como é que você sabe o que eu nunca falei para as pessoas? E aí eu fui ver o que este mal realizou na vida dela. Com os 9 anos de idade ela tinha sido estuprada pelo pai, que não parou no primeiro estupro. A mãe dela havia falecido e o pai dela a pegou com 9 anos de idade para ser mulher dele. Então isso se sucedeu várias vezes. O desprezo que ela foi desenvolvendo pelo próprio corpo, a raiva que ela foi tendo de ser mulher, fez com que ela se punisse. Ela começou se prostituindo com todo rapazinho, homem que aparecia, de graça. Transava com todo mundo. Aos 11 anos de idade, ela já transava com homens e com mulheres. Aos 13, ela descobriu que ela podia ganhar dinheiro com isso. Quando ela entrou na prostituição remunerada, a prostituição não vem sozinha. Ela se tornou alcoólatra. Ela se tornou dependente de cocaína. Ela fumava, que acendia um cigarro atrás do outro. E naquele dia em que eu estava rezando por ela, ela tinha 21 anos e já estava no 6º aborto. E a abortista, porque não dá para chamar de médico uma pessoa que faz uma coisa dessa, a abortista que a tinha atendido, disse para ela ficar tranquila, que ela não precisava mais se preocupar, porque o útero dela tinha se tornado incapaz de segurar uma criança, que a partir de agora ela estava livre de médicos, porque quando ela engravidasse era aborto espontâneo. Que boa notícia, hein? Uma mulher saber que ela nunca vai poder ser mãe, porque os 6 filhos que ela teve ela matou, e agora mesmo que ela queira, o ventre dela se tornou incapaz de guardar o feto. Esta palavra de ciência, ela veio, não foi para poder denunciar a moça, veio porque Deus interviu naquele momento na vida dela, para libertá-la. Não tinha clínica que queria pegar uma moça dessa, pobre e com esse caso complicado. A gente conheceu essa moça porque a igreja da qual ela participava desistiu dela, levaram ela lá na Canção Nova e disseram: ela cai em toda missa, ela retalha na unha todo mundo que está perto, nós estamos cansados de ser espancados por ela, e ela não entra mais na igreja. Se vocês não cuidarem dela, ela vai ficar fora, porque nós não vamos receber mais. Sobrou para a gente. Mas a nossa confiança não está na gente. Nós testemunhamos um milagre. Em 6 meses, a gente viu essa moça ser liberta de tudo. A primeira coisa que ela abandonou foi o cafetão, que era o cara que controlava o comércio do corpo dela.
Ela mudou de casa. Ela foi para um bairro onde as pessoas não a conheciam. Ela abandonou o álcool. Era alcoólatra. Ela deixou a cocaína. E a última coisa, para a gente ver o que é um vício, né? Às vezes a gente acha que não é tão pesado assim. Acredite você, foi mais fácil para ela abandonar a cocaína e correr risco de vida por causa do cafetão do que abandonar o cigarro. O cigarro foi a última coisa que ela deixou, você acredita? Mas depois de um tempo, nós olhávamos para uma pessoa nova pelo poder do Espírito Santo. Ela era alegre. E quando eu conversava com ela sobre o passado que ela tinha tido, ela disse para mim: Márcio, eu não esqueci de nada, mas parece um sonho distante, parece que aconteceu com uma outra pessoa e não comigo. Eu sei que aconteceu comigo, mas lembrar disso não me magoa mais, não me fere mais. É como se eu tivesse nascido de novo. Não é como não, ela nasceu outra vez, nasceu do Espírito Santo. A ação de Deus na vida da gente faz a gente nascer de novo. Então quando você diz: eu estou cansado da vida que eu tenho, Jesus responde no íntimo do seu coração: eu tenho uma vida nova para dar para você. Aí eu estava nesse encontro que eu falei para você, que tinha oração até às 11 da noite, e nós fomos fazer o exercício desse dom de ciência. Pedi para que as pessoas ficassem 4 a 4, e que uma das 4 ficasse no meio, enquanto as outras 3 a rodeavam e colocavam a sua mão sobre elas. As pessoas que estavam de pé, as 3, rezando, deveriam pedir a Deus que lhe desse uma palavra de revelação. E a pessoa que estava de joelhos deveria confirmar se aquela revelação que Deus deu para um dos 3, ou para 2 dos 3, ou para os 3, se era verdadeira ou não. Porque nem sempre o que o outro acha que é uma revelação é. Quem é que vai dizer? A pessoa que está recebendo a oração. Falei, então eu disse para eles: quando você estiver rezando, se Deus te der uma imagem, se Ele colocar uma palavra no seu coração, se de repente brotar na sua mente uma cena, como se fosse uma lembrança sua, diga isso no ouvido da pessoa pela qual você está rezando, e pergunte se significa alguma coisa para ela. E ela vai te dizer se sim ou se não. Se ela disser que não, é porque é coisa da sua cabeça, é da sua fantasia. Mas pode ser que aquilo que você está dizendo para ela é uma intervenção de Deus junto dela. Quando terminou a noite, eu pedi para o pessoal colocar num papelzinho a experiência que eles tinham tido, e botei uma caixa de papelão lá na frente, e pedi que no outro dia, quando eles chegassem no domingo de manhã, que eles colocassem na caixa de papel o testemunho, o relato da experiência do dia anterior. Meu Deus do céu, que coisas maravilhosas eu li. E entre as coisas maravilhosas que eu li estava o testemunho de uma senhora de mais de 60 anos. Ela disse: quando eu estava ajoelhada, Márcio, uma das pessoas que estava rezando por mim se abaixou e falou no meu ouvido assim. Quando eu estava rezando pela senhora, veio na minha mente, no meu coração, uma cena de uma casa muito pobre, de tábua, um barracão de tábua. As tábuas estavam tão velhas que tinha espaço entre elas, e o vento soprava, era um dia frio, soprava um vento que ao passar pelas tábuas fazia barulho. O vento assobiava ao passar pelas tábuas. E para quem entrava pela porta da cozinha, do lado direito do barracão tinha uma horta. E assim que você entrava pela porta da cozinha, também do lado direito estava o fogão a lenha, e tinha um saco de milho espalhado pelo chão. E aí o rapaz perguntou para ela: isso significa alguma coisa para a senhora? Aí ela colocou no papelzinho: Márcio, este homem descreveu a casa da minha infância com todos os detalhes, exatamente como eu a encontrei no dia em que a minha mãe faleceu. Eu estava brincando no quintal quando eu entrei em casa para comer alguma coisa, e estava muito frio.
Quando a gente entrava pela porta da cozinha, tinha uma horta que a mamãe cuidava, assim, logo do lado. E a gente entrando pela porta, o fogão a lenha ficava à direita, e tinha um saco de milho espalhado pelo chão, porque minha mãe, quando caiu morta, caiu em cima do saco e ele virou. Esta foi a cena que eu encontrei quando eu tinha 5 anos de idade. Encontrar a minha mãe morta tirou a minha alegria. Eu me tornei uma pessoa indiferente, uma pessoa insensível. Havia tanto tempo, mas tanto tempo que eu não chorava, que eu não sabia mais o que era uma lágrima escorrer pelo rosto. Ontem se tornou a primeira lembrança de uma lágrima que eu derramei. Ontem eu chorei, eu não sabia o que era chorar, mas não chorei de dor, não chorei de tristeza, eu chorei de saudade da minha mãezinha. E aquelas lágrimas que eu derramei trouxeram a alegria de volta ao meu coração, porque eu também não sentia alegria. Tudo para mim estava bom, porque tudo para mim estava ruim. Então nada tinha gosto de nada. Eu ia tocando a vida, eu ia vivendo, mas eu não tinha mais alegria. Por que que ela tinha perdido a alegria? Por causa do golpe do que ela enxergou, daquilo, como aquilo se configurou dentro dos pensamentos dela. E essa dor, amalgamada dentro do coração, enterrada, calcada dentro do coração dela, fez com que ela tivesse da vida uma visão pessimista. Para ela, se tivesse, estava bom, se não tivesse, estava bom. Se as pessoas gostassem dela, estava tudo bem, se não gostassem, estava bem também. Então, quando uma pessoa está muito triste, os pensamentos dela se tornam pessimistas, o que deixa a pessoa ainda mais deprimida. Ficar triste já é difícil, concorda? É difícil. Você permanecer na tristeza é doloroso, torna a vida da gente difícil. Mas você ter que lutar contra os próprios pensamentos pode ser um transtorno insuportável. Você ficar triste é ruim, mas você ter que lutar aqui dentro, ó, olha aqui para mim, aqui, ó, contra você mesmo, pode ser um transtorno insuportável. Essa luta pode levar você ao quê? Daqui a pouquinho a gente volta a falar disso. Nos desdobramentos que essa luta pode trazer para nós. E o que a gente pode fazer para se libertar? Porque tem um caminho de libertação, ensinado pela palavra de Deus. Então, se você quiser descobrir esse caminho, vai pedir ao Espírito Santo que prepare o seu coração para a próxima pregação, quando a gente voltar do intervalo, tá bom? Vamos ficar de pé para a gente pedir a Deus essa graça, já agora. Vou pedir a você que abaixe a sua cabeça. E que com as mãos sobre o coração, você reze comigo agora um pouquinho. Deixa o Espírito Santo conduzir você nessa oração. Porque quando a gente pede, Deus dá. Aquele que pede, recebe. Mas para receber é preciso pedir. Por que que depois da pregação a gente coloca as pessoas de pé e fala para elas rezarem? Não é para elas esticarem as pernas, não é para elas mudarem a coluna de posição, não é para a pessoa reagir, acordar, não, nada disso. Tem outros jeitos da gente conquistar a atenção das pessoas. Oração não é técnica para o encontro ficar envolvente. A oração é a hora da graça. Nesta hora que a gente chama de agora, o que você pedir a Deus, Ele vai te dar. Nós somos mais de 2. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Então vamos rezar com sinceridade. Você vai falar a verdade para Jesus. Não importa qual seja a sua verdade, alegre, dolorosa, de vitórias, de
fracasso, de morte, de vida, de perdas, de ganho, não importa. Você vai rasgar o seu coração agora diante de Deus. E se você tem caminhado na tristeza, se você tem se sentido triste, você vai falar isso para Deus agora. Se você tem se sentido cansado, você vai falar isso para Deus. Se a vontade de desistir, você vai falar isso para o Senhor. E se você nem tem conseguido rezar, vai falar para Ele também. Deixa o Espírito Santo conduzir você para ser transparente. A oração mais bonita não é aquela que é feita de palavras bonitas, é aquela que brota de um coração sincero. Você pode até não saber rezar daquela maneira maravilhosa, elegante, cheia de palavras emocionantes. Isso para Deus não importa, não. Ele não está preocupado se você fala certo, se você fala errado. Ele quer que você coloque o seu coração para fora, por meio de palavras, no colo dele, aonde ele vai te curar. Então deseje essa sinceridade agora. Eu vou rezando devagar e você vai rezando junto comigo com as suas palavras, mas reze junto comigo. Senhor, nós estamos aqui, Senhor amado, na sua presença, e queremos colocar o nosso coração aos teus pés, Senhor. Eu quero colocar o meu coração do jeito que ele está aos teus pés, Jesus. Porque às vezes, Senhor, eu me sinto triste, às vezes eu me sinto tão cansado, tão desconsolado, tão deprimido que eu nem consigo rezar. Por favor, Senhor, me liberta desta prisão, me liberta deste cativeiro, me liberta, Senhor, destas correntes, dessas amarras que me prendem. Eu te agradeço, meu Senhor e meu Deus, pelo teu poder libertador, porque o Senhor tudo pode, e nesta manhã o Senhor está abrindo para mim uma janela, pela qual a luz de Deus está entrando na minha vida, uma luz que eu nem pensava ser possível. Eu te agradeço porque eu estou sentindo a tua presença nessa igreja, eu estou sentindo que o Senhor está tocando no meu coração, eu estou sentindo uma emoção diferente dentro de mim. Essas palavras que eu escutei parece que falavam de mim, e eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor está conversando comigo, o Senhor está me iluminando, o Senhor está me respondendo, e o teu poder está desatando os nós que prendiam o meu coração. É por isso que eu estou me sentindo tão bem, que eu estou me sentindo em paz, que eu estou, Senhor, com o meu coração cheio de esperança. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu poder libertador, e no poderoso nome de Jesus, eu expulso de mim o maligno. Repita comigo: eu te agradeço, Senhor Jesus, pela força do teu sangue, pelas tuas 5 chagas e pelo teu poder libertador. E no poderoso nome de Jesus, eu expulso de mim o maligno. Diga em voz alta: eu expulso de mim o maligno, em nome de Jesus. Eu expulso de mim todo o mal, espírito de depressão, espírito de ódio, espírito de medo,
espírito de pena de mim mesmo. Eu expulso de mim em nome de Jesus todo espírito de opressão, de culpa, de falta de perdão. Para um pouquinho agora e deixa o Espírito Santo mostrar a você se tem alguma pessoa que você precisa perdoar. Perdoa essa pessoa agora. O perdão é uma decisão, gente, não é um sentimento. Às vezes a gente pensa assim: eu não perdoei porque eu não sinto vontade de perdoar. Ninguém sente vontade de perdoar quem pisou na gente. Quando uma pessoa magoa a gente sente vontade de devolver, é de revidar, é de bater, é de fazer pior. O sentimento é esse. Você vai se guiar pelo sentimento. O perdão é uma decisão. E se nesse momento de agora você decidir perdoar essa pessoa, Deus vai perdoá-la por causa de você. Eu conheci uma mulher que teve um câncer no rosto, que emendou o rosto dela com o pescoço. O tumor era tão grande que emendou bochecha, pescoço, ombro, tudo virou um pelote só. Dentro da boca desta mulher tinha sido aberta uma ferida pelo câncer. Ela estava condenada à morte. Era incurável o câncer dela. Um dia, diante do Santíssimo Sacramento, ela que também tinha sido estuprada pelo pai e que odiava o pai com todas as forças do coração, ela me contou a oração que ela fez. Ela disse: Márcio, eu sabia que eu ia morrer, e se eu morresse com aquele ódio que eu tinha do meu pai, eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Então, diante de Jesus, eu disse: eu não tenho, Jesus, nenhuma vontade de perdoar o meu pai, mas eu preciso perdoar e eu quero perdoar. Eu perdoo por todo o mal que o meu pai me fez. Eu perdoo por ele ter me estuprado, estragado a minha infância e estragado a minha vida. Eu perdoo meu pai porque eu sei que esse câncer que eu tenho é fruto do ódio que eu alimentei a vida inteira por ele. Eu perdoo meu pai. Ela voltou para casa. Por causa dos sérios desequilíbrios emocionais que isso causou na vida dela, ela tinha que dormir sempre à base de remédio, tarja preta, topada, calmantes. Ela estava tão exausta daquela oração que ela foi para a cama, deitou e dormiu. Só no outro dia ela descobriu que ela tinha esquecido de tomar o remédio para dormir. Desde que o pai dela havia sido preso por causa do estupro, ela nunca mais tinha dormido sem remédio. Aquela era a primeira noite. E quando ela entrou no banheiro, o tumor havia murchado e secado no rosto dela. E ela abriu a boca para ver a ferida havia fechado enquanto ela dormia. O médico testemunhou o milagre. Ela me dizia: Márcio, meus vizinhos são vivos, os que testemunharam a minha cura. Na diocese o bispo sabe do meu caso, porque eu sou coordenadora da Renovação Carismática Católica na diocese de Caraguatatuba. Deus me curou no momento em que eu perdoei. Perdoe agora, aqui. Se você precisa perdoar, perdoa seu pai pelas bebedeiras, pelos adultérios, pelo dinheiro gasto no jogo, pela brutalidade dentro de casa, pelas vezes que você viu ele bater na sua mãe. Perdoa pela ausência,
pelas vezes que você queria a presença dele dentro de casa, ele nunca estava, pelas irritações que você sentia quando ouvia as pessoas fora de casa dizendo da pessoa maravilhosa que ele era, só que quando ele entrava dentro de casa era um demônio. Lá fora era um anjo, dentro de casa era o cão. Perdoe o seu pai, porque assim como você sofreu com ele, seu pai também desde criança enfrentou sofrimentos. É preciso quebrar essa corrente maligna. O demônio não pode vencer na vida da sua família. Em alguém esse sofrimento tem que terminar, e Deus escolheu terminar isso agora em você. Vai acabar em você. O seu filho não vai ter que sofrer o que você sofreu. Você não vai precisar passar esse mal adiante, porque nesse momento, pelo poder do sangue de Jesus, esse mal está sendo cortado. Mas você precisa perdoar. Perdoe a sua mãe pelo negativismo, pelo desânimo, pelas murmurações. Vamos perdoar as pessoas que fizeram mal a gente. Essa pessoa que te assaltou, que levou o seu dinheiro, que humilhou você, que te bateu, que te agrediu, que te causou essa violência. Nós precisamos limpar o coração agora, gente. Perdoar não é a gente dizer que o outro não fez nada de errado. Perdoar não é dizer não foi importante. Perdoar não é concordar que o que o outro fez não foi nada. Perdoar é você tirar o lixo de dentro da sua casa, é tirar o lixo de dentro do seu coração. Você está carregando lixo e esse lixo está envenenando você. Odiar a pessoa esperando a oportunidade de se vingar e ficar se atormentando nos pensamentos, lembrando, dizendo, eu não posso me esquecer isso, porque um dia eu vou ter a oportunidade de ir afora. É igualzinho a pessoa beber veneno esperando que a outra morra. Você cultivar dentro de você o desejo de fazer o mal para o outro à custa de ressentimentos, é como beber veneno esperando que o outro morra. Perdoe agora, em nome de Jesus. E diga comigo, em nome de Jesus Cristo, pelo seu poder libertador, eu expulso da minha alma, do meu coração, todo espírito de falta de perdão e qualquer outra força negativa que tenha investido contra mim. Eu os amarro e expulso em nome de Jesus. Senhor, arrebenta as cadeias que me prendem, corta essas cordas que me amarram, Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, reze comigo, peça a Ele. Eu te peço, Jesus, que o Senhor volte comigo até aquele dia em que esta depressão me atacou, e que o Senhor me liberte das raízes deste mal. Volta comigo, Jesus, até aquele dia em que o meu pai faleceu e eu ainda criança perdi o meu pai, e a depressão entrou no meu coração e eu fiquei tomada pelo pânico. Peça a Jesus para ir com você naquela hora em que a depressão entrou na sua vida. E diga, Senhor, me liberta das raízes deste mal. Coloca mais uma vez a mão sobre a sua cabeça e diga, cura-me, Senhor, de todas as minhas lembranças dolorosas. Enche-me com teu amor, com a tua paz, com a tua alegria. Eu te peço, Senhor, que restaure em mim a alegria da minha salvação. Senhor Jesus, permita que a alegria jorre como um rio das profundezas do meu ser. Faz com que a alegria brote dentro do meu coração de novo, porque eu estou tomando a decisão de ser uma pessoa alegre. Faça o sinal da cruz na testa da pessoa que está perto de você e peça sobre ela agora
batismo de alegria. Peça a Jesus, fazendo o sinal da cruz, você peça a Jesus agora: Senhor, por este sinal da cruz, devolva a este homem, devolva a esta mulher a alegria que ele havia perdido. Segura as duas mãos dele entre as suas mãos e diga: você precisa, você tem o direito e tem a graça de Deus para você ser uma pessoa alegre. Olha nos olhos desse seu irmão e diga: afasta a tristeza para longe de ti, porque a tristeza já matou gente demais. Você não precisa ser mais um. A tristeza envelhece a pessoa antes do tempo, embranquece os cabelos, dá ruga nas pessoas. Se você não quer perdoar porque o outro não merece, pelo menos perdoe para você ficar mais novo, mais bonito. Faz um carinho no rosto dessa pessoa e dá um abraço gostoso, né? Um abraço de irmão. Abraça esse seu irmão como Jesus abraçaria. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Olha para quem está atrás de você, para quem está à sua frente, e diz: é verdade, a gente precisa se alegrar. Esse mundo já tem amargura demais para a gente ficar se amargurando. Com Jesus a gente pode, com Deus nós podemos mais. Dá um sorriso para esse seu irmão, sorria para ele. É bom ter você aqui, viu? Vamos cantar alegres, louvando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome, porque quem tem Jesus no coração está sempre de bom humor. E se você não estava, vai ficar agora. Fala para o seu irmão: quem tem Jesus no coração está sempre de bom humor. Deus vai te ensinar isso. Alegria, meu irmão. Vamos cantar? Alegria para você, alegria ao seu coração, ânimo, coragem. Vamos lá? Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Todo mundo junto, bem forte. Pois tudo posso naquele tudo posso em Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala: tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo pode. Vamos cantar bem forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Vem lá. Pois tudo posso e me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso. Tudo posso. Muito barulho para Jesus Cristo. Vamos do começo? Não há? Não há. Não há mal que me possa vencer. Diga com fé: não há. Que me possa vencer. Mais uma vez: não há. Me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nem meus problemas, nem meus problemas, nem meus pecados, nem meus pecados poderão superar
superaram a multidão. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Bem baixinho agora, nem meus problemas. Nem meus Poderão superar a multidão. Diga para o seu irmão, nem teus problemas, nem teus pecados poderão superar o amor de Deus. Por você, Deus é maior. Deus é maior Que tudo que te acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que te acontece. Deus é grande, supremo rei. Amém. Amém. Deus é maior. Deus é maior do que tudo que te acontece. E aquilo que te acontece que não é bom, vai passar. Vai passar. Mas Deus vai ficar. Então, alegria para esse seu coraçãozinho, viu? Deus te abençoe. É tão bom ter você aqui fazendo esse retiro, sabia? Estou muito feliz de você estar aqui. Deus te abençoe. Vamos nos sentar um minutinho, por favor.